Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 4 de setembro de 2013, é uma quarta-feira. O verbete de número 2770, ele tem 5 páginas, 46 logias e 11 máximos. O tema é clivagem evolutiva na especialidade evoluciologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Eliana Manfroy. Tem quantos verbetes, Eliana? Isso, ó. Então vamos lá. A Eliana Manfroy, ela é professora universitária graduada em Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica, brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 1989, docente em Conscienciologia desde 1990 e tenepsista desde janeiro de 2008. A clivagem evolutiva é a vivência da consciência intra- ou extrafísica de fato para fato e ou autodecisão contundente e incisiva, promotora de cisão, separação e diferenciação no próprio contínuo existencial, ao modo de antes e depois da experiência evolutivamente crítica. Na pensenologia, o holopensene pessoal das vivências irrefutáveis, a mudança pensênica decorrente da vivência crítica, a superação da forma holopensênica retrógrada. Na fatologia, o divisor de águas da evolução consciencial, os encontros de destino mudando destinos, o mega encontro crítico, as autodecisões magnas alinhando o eixo proéxico, a mudança compulsória dos próprios hábitos e rotinas, a alavancagem da autoproexis mediante reciclagem intraconsciencial de monta, as metas propostas à Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, CCCI, ano base 2013, entre elas os 500 neoverbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, os 500 conselheiros do Conselho dos 500, os 500 autores de livros conscienciológicos, os 500 epicons e os 500 amigos da Enciclopédia, alcançada em julho de 2013. A automutação evolutiva, a autotaquirritmologia enquanto clivagem demarcatória de neopatamar evolutivo. Na parafatologia, nós destacamos a decisão da consciência perante o ponto de não retorno na experiência de quase morte, a vivência da liderança interassistencial na intermissão enquanto cisão evolutiva. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo tipologia, que a verbetógrafa, segundo a vivenciologia crítica, ela propõe 42 possíveis vivências da consciência experienciadas na dimensão intra- e ou extrafísica, passíveis de promover a clivagem evolutiva com variegados níveis impacto-terápicos e distintas de decorrências existenciais. Na remissiologia, nós destacamos antiacaso, catálise consciencial, fato interveniente, mega encontro crítico, realidade impactante. A frase enfática: a clivagem evolutiva demarca o neopatamar das consciências com prontidão neofílica para as ortosurpreendências de destino, coadjutoras da autorreciclagens existenciais profundas. Questionologia: você teve experiência crítica limítrofe, demarcadora de neopatamar existencial na atual ressoma? Quais proveitos evolutivos auferiu com tal vivência? Agora, a mega análise
elaborada pelo João Paulo. Cisão, demarcação, reeducação, ortodecisão, megadecisão. Automutação, reperspectivação, neoposicionamento, neoconquista, neopatamar. Viragem, autorreciclagem, autoimpacto terapia, fatologia, recinologia, proexologia, vivenciologia, evoluciologia, autodecidologia e autodeterminologia. Antes de passar aqui as primeiras perguntas, eu queria que você contextualizasse esse verbete, a ideia, de onde surgiu, enfim, o que você pode falar para a gente. Ok, bom, boa tarde a todos. Essa ideia surgiu das minhas anotações das mini tertúlias no dia 7, falta pouco, quase um ano atrás, dia 7 de setembro do ano passado, uma mini tertúlia, o professor Valdo falou de temas, de tema clivagem, ou seja, temas que representam o antes e o depois, o divisor de águas, que podem representar, né, na vida da consciência. E ele falou, no caso, especificamente da autotaquirritmia e todas as suas consequências evolutivas, quando se alcança, né, esse patamar. Me chamou a atenção esse termo, clivagem, clivagem evolutiva, isso dá verbete. Então, eu tenho já pelo menos uns 5 títulos que já estão aprovados, um que já está pronto, inclusive esse aqui, um que eu já enviei para revisão, que são temas que eu tenho pegado assim, de ouvir, de falas, né? Esse próximo chama Ônus da Diferença, e assim vai, né? Então, nesse dia, quando ele falou dessa clivagem, fiquei pensando, puxa, quantas coisas, quantas situações, né, dentro da Consim, como da Consciexis, podem ter esse papel de ser, né, esse ponto, né, de inflexão, esse ponto de virada, esse ponto de mudança, representando mesmo antes e depois, um divisor de águas, né, para a evolução da pessoa, ou para aquele momento, porque a gente pode ter muitas clivagens. Esse foi o contexto do verbete. Então, ainda antes de iniciar aqui as perguntas dos teletertulianos, eu queria lembrar vocês que hoje, na Feira Internacional do Livro, o dia de hoje ele é dedicado, né, a uma programação especial da Conscienciologia. Então, ele já começou com atividades de oficinas, mesas de debate, desde 9 horas da manhã, e vai terminar às 19h30, quer dizer, vai terminar as atividades, mas a última atividade começa às 19h30, com o coquetel de lançamento de alguns livros, né? Inclusive a revista Holotecologia, e o livro do professor Tony Moscov, que é A Autenticidade Consciencial. Então, quem está aí nos ouvindo, que mora em Foz do Iguaçu, que puder, né, prestigiar aí o nosso encontro, a nossa programação, fica aí o convite. Então, vamos iniciar aqui as primeiras perguntas. A verbetógrafa, professora Eliana. Na Pensinologia, página 7, um dos grandes mataburros abortadores de muitas proexes é a automimese patológica. Como realizar com sucesso a superação da forma holopensênica retrógrada, que está na 3ª linha? Ok, olha, a minha ideia não tem, né, a última resposta, nem a melhor resposta, mas a minha ideia sobre esse processo é a seguinte. Primeiro, você se dá conta, né, você reconhecer, você identificar que formas holopensênicas de variados níveis atuam de forma retrógrada sobre você, né, que fazem com que você volte a um desempenho, a um patamar anterior de manifestação. No momento em que você se dá conta desse processo e que você verifica o que você faz atualmente que ainda reproduz esse modelo, essa forma, seja uma forma de país, cultural, seja profissional, seja em várias áreas, né, seja próprio temperamento, enfim, você mapeia isso, se dá conta. E aí sim você começa a trabalhar em cima disso, né? Por exemplo,
Eu tenho mapeado que eu tive já uma forma, né, holopensênica retrógrada, na questão da literatura, de ficção, do romance. E hoje, no momento que eu me dei conta disso, eu tomo extremo cuidado em não cair mais nesse matabu. Nessa ressoma, eu felizmente não escrevi nada, né, na área de ficção, somente na área do romance, né, da novela, desse tipo de produção escrita. Então, esse é só um exemplo. Tantos outros que você pode aí estar pensando, vai avaliando, vai vendo como é que funciona com você. Acho que não tem outro jeito. Mapeia, identifica e aí faz uma estratégia de enfrentamento da situação. É bom para nós, né? Porque você já escreveu 21 verbetes, então a gente agradece você ter se afastado da literatura. E a meta para verbetes? A minha meta, inicialmente, são 50 verbetes, né? Que essa é uma meta que eu tenho desde 2011, quando eu comecei a escrever. Mas agora eu, não tem mais meta. Se eu chegar em 50, aí eu já vou dobrar essa meta e assim vai. Então tá ótimo. Nós aguardamos. Na Fatologia, página 7, 9ª linha, poderia nos explicar o porquê destas metas elencadas estarem todas focadas no número 500? Qual o motivo desse número específico? Bom, onde eu sei, pelo que eu lembro aqui, 500, o pessoal começou a falar em 500 em função do Conselho dos 500, quando foi trazer essa ideia, aquele Conselho dos 500 que existia, né, na Grécia Antiga, e que era formado por 500 conselheiros, que eram, se não me engano, 10 representantes de 50 tribos, né, que se reuniam para tomar as grandes decisões. E aí a ideia de 500 aqui, ele propôs esse conselho aqui, a formação, e 500, porque no período nós já éramos mais de 600 pessoas, né, intermissivistas aqui morando na Cognópolis. E é a base da democracia pura, né? Então, eu lembro de que primeiro 500 começou por aí. Ele falou inicialmente, até a professora Rosa estava me lembrando aqui, de 100 verbetógrafos, e depois essa meta, em seguida, ele passou para 500. Não, e é temporário também, porque ele já falou que já está chegando nos 500, e ele pode colocar para 1000, que a enciclopédia não tem prazo, né, para terminar, é ad infinito, então... É isso, então. E aí vieram outros 500, né? Aí ele fala de 500 autores, no círculo mental somático, nós temos que chegar a 500 autores, né? E aí eu vou deixar o Fernando falar por que dos 500 amigos da enciclopédia. Que o programa Amigo da Enciclopédia é hoje que dá sustentação financeira para a produção da enciclopédia, para a manutenção de todo o acervo do Holociclo, da Holoteca, desses ambientes todos aqui. E 500 amigos é um número que consegue ter um equilíbrio financeiro para poder manter isso aqui. Mas precisamos expandir mais, a meta já passou de 600, porque nós temos que ter mais recursos para poder reinvestir, ampliar isso aqui, reformar, melhorar a questão do investimento em tecnologia, tudo isso. Então, o programa Amigos Associados é que mantém isso. Então, hoje já são 500. E tem uma novidade também, nós estamos no Conselho das ECs, que é o Conselho das Empresas Conscienciais, Conscienciológicas, né? E já estamos estabelecendo uma meta lá também de 500 para 2035, né? 20 anos e 500 empresas conscienciológicas. Né? Então, quantos tem atualmente? Você tem hoje são mais de 170 de todas as CCI, mas a gente quer, em Foz do Iguaçu deve ser em torno de 60. Mas a gente quer ter 500 empresas conscienciológicas em Foz do Iguaçu daqui em 20 anos. Bom desafio. Esse aqui é uma meta, mais uma meta, vamos colocando aqui. Bom desafio, então. Mais um 500 aí, né? Na Principiologia, página 8, 3ª linha, poderia nos detalhar melhor o princípio do antiacaso? Sim, o antiacaso é um verbete do professor Valdo, e nesse verbete a definição é a seguinte: o antiacaso é ocorrência, em geral imprevista, e por isso mal interpretada, podendo ser ou não mal recebida pela consciência, por gerar transtorno e exigir alguma reciclagem existencial forçada. Então, eu fiz essa relação, né, com a clivagem. Por quê? Porque, geralmente, quando a clivagem acontece por algum fator imprevisto, né, algo que a consciência não está esperando, e aquilo se apresenta a ela, muitas vezes, ela pode reagir mal, interpretar mal, né, e gerar bastante desconforto, estresse,
pela reciclagem que a situação exige, né? Então, por isso que eu coloco o princípio do anti-acaso. Na verdade, né, não existe esse acaso. Esse fato, essa vivência, né, que se apresenta, geralmente, quanto mais impacto terápico, quanto mais assim, exigente de reciclagem, normalmente ela tem uma base evolutiva e alguma coisa aí que, né, já estava no caminho da pessoa e que, ao final de tudo, no balanço final, ela vai ver que foi positivo, que aquilo só ajudou, né, que fez talvez uma virada para melhor na existência dela. Professora Eliana Manfroy, ela colocou o nome todo. Em Fatologia, página 7, sétima linha, entre sétima e penúltima linha. Por favor, comentar a mudança compulsória dos próprios hábitos e rotinas e a automutação evolutiva. Certo. As situações, né, que surgem, como eu falo na definição, há fatos, né, ou decisões, mas nesse caso aqui, principalmente, fatos que surgem para a Consim, em que ela é obrigada a revisar, né, os próprios hábitos, as próprias rotinas e a mudanças compulsórias. Por exemplo, uma coisa bem simples que eu acompanhei aqui com vários colegas nossos, amigos nossos, com que a gente convive, que na CCCI também fora. Por exemplo, a pessoa descobre que ela é intolerante à lactose e ao glúten. Aí ela é obrigada, repentinamente, compulsoriamente, a mudar toda a rotina e todos os hábitos alimentares dela. Isso tem um custo, isso não é fácil, mas a pessoa, né, tem um ganho de que ela volta a se sentir bem fisicamente, enfim, aquela intolerância que aparecia como mal-estar e com outros sintomas também. A alimentação correta, sem esses dois componentes, acaba deixando a pessoa melhor. Mas é compulsória, né? Ela não tem escolha. E é, de alguma forma, uma clivagem, porque ela tem que mudar toda a forma de alimentação para o resto da vida. Então, é só um exemplo. Outros exemplos. Algum tipo de trauma físico, algum tipo de doença física, né? Também, que exige que a pessoa refaça toda a sua forma de se movimentar, em termos de autonomia, enfim. Tem N situações, N exemplos que a gente poderia dar de mudanças compulsórias, né? Que elas chegam e não dão alternativa, você tem que mudar. Eu fiquei pensando numa pessoa que tem responsabilidade, né, evolutiva, um extrapolacionismo parapsíquico, por exemplo, que ela tenha. Isso não seria um motivo para, dali para frente, ela mudar a rotina dela, que ela vem levando, talvez, e levar mais a sério o parapsiquismo? Você não acha que seria? Com certeza. Eu fiquei pensando assim... Tiver lúcida, né, professora Rosa, da importância, do ganho... Tem que estar lúcida e com responsabilidade. Do ganho, da responsabilidade, que é ter tido essa vivência e de que ela quer isso como regra, como algo mais permanente, com certeza vale a pena ela investir seriamente. E pode isso então representar um antes e um depois, né? Aí ainda pergunta nessa mesma linha por aí, a automutação evolutiva. Isso, a automutação. A automutação é o verbete também, e eu recomendo, especialmente o Tertuliano e todos aí, a olharem esse verbete com muito cuidado. Eu acho um verbete muito importante. A automutação é a teática, né? Ou seja, a teoria e a prática, a manifestação ou o ato ou a técnica da mudança para melhor, ou reciclagem pessoal, a partir da vontade, volicionologia, intencionalidade, intencionologia e deliberação, autodeterminologia, imprimindo modificações suficientes para potencializar a evolução pessoal e grupal da consciência. Então, esse verbete, essa é a definição dele, né? E tem tudo a ver com a questão da clivagem. E nesse verbete, o professor Valdo coloca na sinonimologia e na antonimologia uma série, ele faz uma enumeração, né, vertical, uma série de itens que exemplificam muito bem o que é o processo da automutação e como ele pode representar realmente um antes e um depois, né, um divisor de águas na vida da pessoa. Então, eu recomendo que você vá ao verbete, que é muito
muito enriquecedor. É que além complementa, da né? ideia, né, que eu coloco aqui. Em trinomiologia, página 8, por favor, explicitar o trinômio antes, durante e depois. E o trinômio retroego, ego e neoego. Bom, trinômio antes, durante e depois, né? Aqui sempre tendo o contexto do tema do verbete. Antes do fato, da ocorrência ou da decisão, da mega decisão crítica, né? Tudo que envolvia essa consciência, consciência ou consciex. O durante, né? Todo movimento, toda mudança que se opera, que faz exatamente a clivagem, né? O ponto divisor. E o depois, né? Tudo, as decorrências, as consequências, as modificações que vão advir a partir desse novo momento. E o trinômio retroego, ego, neoego é quase uma consequência, né? É quase uma continuidade disso, né? Antes você tinha... Ontem eu tinha um retroego, não precisa nem pensar numa outra ressoma, né? Semana passada, ano passado, eu tinha um retroego, porque as coisas andam muito rápido, né? Nesse momento que a gente está vivendo, nessa ressoma crítica. Um ego hoje, né, agora sim, que também é extremamente volátil e passageiro, e amanhã eu vou ter um neoego, que é bem as etapas do processo da mudança, da clivagem, né, da cisão entre... Eu achei muito interessante você colocar nessa ordem aí, porque o antes, durante e depois são os eventos fora da consciência, assim, são genéricos, pode ser fora, dentro... E quando se chama atenção para o retroego, ego e neoego, você está focando na própria consciência, na intraconsciencialidade. Como isso né? vai repercutir em você. Eu achei muito interessante você ter colocado um após o outro. Em paradoxologia, página 8, por favor, comentar o paradoxo de um acidente desestruturador do soma poder propiciar a recomposição do mental soma. Aqui, nesse paradoxo, eu pensei... lendo, acompanhando, né, olhando aí nos cosmogramas, enfim, na vida, uma série de casos de pessoas que, por algum tipo de incapacidade física ou algum trauma, né, algum tipo de acidente, algum tipo de mutilação, às vezes até o processo da paraplegia, elas acabam desenvolvendo muito a questão intelectual, a questão cognitiva. Muitas se tornam escritoras, se tornam pesquisadoras, enfim. Então, o caso de pessoas, por exemplo, tem o caso de uma professora que ela era professora de educação física. Então, ela se dedicava estritamente ao processo, né, ou basicamente ao processo do soma, do físico. Com o acidente que ela teve, onde ela teve as pernas amputadas, né, e ela reperspectivou toda a vida dela, ela se dedicou, a partir daí, basicamente ao processo do mental soma. E estudar, escrever, e aí ela se tornou uma professora, uma escritora, uma palestrante. Então, de alguma forma, talvez de uma forma não a melhor, claro, não precisa ser assim, essa desestruturação somática acabou levando a uma estruturação mental somática. Eliana, eu gostaria que você comentasse na página 10, né, dentro da sua listagem aí, né, de vivências promotoras da clivagem evolutiva, o item 38, transmigração interplanetária. Né? Não sei se você está aqui colocando a questão dos mega-sediadores, se essa transmigração interplanetária seria a maior, a menor, seria ambos? Né? Aqui eu acho que a minha ideia é ambas. Aqui eu penso que tanto para um mega assediador como para uma pessoa, né, uma consciência que vai para um processo maior, a transmigração é com certeza uma grande divisor de águas. Até para quem assiste uma transmigração. Eu coloco aqui, né? Coloco assim, espectador, né? Espectador. Para espectador, no 28, para espectador de evento transmigraciológico. Então, essa ideia eu tive ouvindo o professor Valdo, quando ele relata, né, que na década de 70 ele participou como para espectador, ele com o transmentor e uma outra galera, com certeza, né? Uma para-galera, um grande processo, uma transmigração de vulto, né, de bastante gente aí, e que foi um processo impactante, que marcou
para ele, né? Era Diz que até o incógnito. transmentor se emocionou. É o incógnito que estava lá, lá. então, você vê, a É galera um enumerador. era grande. É interessante porque mesmo sendo a menor, né, reforça a ideia da assistência, né, da oportunidade evolutiva, né? Exatamente. Que não é a ideia da não exclusão, né, não é da punição, né? Exatamente. Ali aquela consciência vai ter uma oportunidade, né, de começar de novo, aí, de refazer uma série de processos seus e de até dentro do nível dela, onde ela vai poder até ajudar, né? Porque de alguma forma ela está, em alguns aspectos, ela está muito mais avançada, né? Ela tem muito mais conhecimento, cognição, vivência do que o local onde ela vai ser inserida, né? Então é um processo muito inteligente da evolução, que ela ganha, ela ajuda, ela recebe, enfim, e assim vai. Mas aqui é nos dois casos a ideia que eu pensei. E aqui, assim, só para esclarecer, aproveitar que a Keiko trouxe essa listagem, eu fui assim tentando pensar, né, de tantas informações que a gente tem aqui na Conscienciologia, de vivências, do que a gente lê na vida também aí, o cosmograma da Socin, situações, né, fatos, parafatos, decisões pessoais que pudessem demarcar essa clivagem evolutiva, né? Então, são ideias minhas aqui e recolhidas assim aí, e claro, falta coisa aqui, até comentava com a Rosa que ontem me dava conta ainda, puxa, mas faltou isso, faltou aquilo. São só exemplos, essa lista poderia ser, né, muito, muito maior, né? Mas a ideia é essa, eu fui pensando essas situações aqui, que eu entendo como clivagem, mas estão sujeitas à reputação aí. Certo. E acresce a expansão de vocês. E você termina muito bem, né, com a visita Comunex avançada, né? Que é um máximo. Deve fazer diferença, né, Rosa? Deve fazer alguma diferença na nossa existência, e uma visita lúcida, rememorada, né, interativa, uma Comunex avançada. Você poderia comentar também o item 12? Citação de o evoluciólogo morar ao lado? Pois é. Isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa recente, pelo menos para mim, né? A gente, que é assim, jurássica aí na Conscienciologia, de muitos anos, tinha assim, eu pelo menos tinha um processo meio mítico, assim, puxa, o evoluciólogo, era uma figura tão distante, quase imponderável, alguma coisa, será que algum dia, né, a gente vai sentir o cheiro? E hoje a gente está quase, né, a gente praticamente mora ao lado, né, do evoluciólogo, e outros tantos que a gente nem sabe que é evoluciólogo por aí, senta na mesa para almoçar, os sereninhos, enfim. Então, gente, isso aqui foi, para mim, foi um divisor de águas. Gente, né, é nossa turma, é a gente daqui a pouco, daqui a alguns, né, pouco ou muito, vai depender de cada um. Mas isso aqui, para mim, foi muito impactante. Quando eu me dei conta, gente, nós estávamos procurando tão longe, né? Parecia tão distante. Gente, a desperticidade a gente já achava que era Isso, longe. exato. E agora a gente tem a meta, não são nem mais 3 anos, né? Porque já passou 1 ano, parece. Já passou, então a gente tem quase mais 1 2 meio, anos, quase né? 1 meio, 1 e né? meio. E mais 1 Então tem 1 ano e meio para ser desperto. Isso, essa meta colocada indica para a gente a viabilidade, né? Não é que a gente vai conseguir alcançar de fato, mas que é viável, é possível. E é uma coisa que até bem pouco tempo a gente achava que desperticidade era uma coisa muito distante. E também a gente está vivendo um momento aqui na Cognópolis Foz, com o processo da parelencologia, né, crescendo, numa expansão, num aumento, que a gente está aqui. O pessoal de fora, né, sinto muito, mas a gente está aqui no Círculo Mental Somático aos sábados, e uma monja dá uma passadinha, sabe? Né? Dá uma passadinha, eu junto com outros evolucionistas. O incógnito, que é uma CL. Que é uma CL livre. Então, gente, isso, a gente está aqui com bom humor, mas é seríssimo. É sério? Para mim, isso, e eu coloco, né, a gente se coloca sempre em todo verbete, para mim isso é clivagem evolutiva. É um novo momento que a gente está vivendo e que, né, por isso que eu pergunto lá no final, o que a gente está fazendo com isso? Né? Se a gente tiver responsabilidade sobre esses momentos de vida da gente, a gente
É realmente uma clivagem, daquelas mais fortes. Né? Eliana, bom, essa lista da tipologia realmente está demais, né? Tem muita coisa interessante, mas eu não vou perguntar agora daí não, deixa para depois. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, na numerologia você fez 2 sequências. Da segunda sequência que você colocou ali na numerologia, tá? Então, assim, como é que você vê isso? A fenda, a brecha, eu achei bastante interessante essas metáforas, né? Aqui eu procurei, é uma estilística mesmo, né, de escrita, e a gente vai aprendendo com a técnica, né, do verbete, a técnica do conforme verbetográfico, de buscando, né, cada vez mais exemplos e sinônimos e metáforas e correlações para cada vez mais ampliar o entendimento. Então, eu encontrei todos esses sinônimos, né, de clivagem. Então, uma fenda, né? No sentido de aproveitar isso, a oportunidade. Exatamente. Uma fenda, um espaço que se abre, né? Sim. Uma brecha que se abre no seu contínuo existencial. Uma ruptura que você tem que fazer, né? Com alguma coisa que não vale mais a pena, que não presta mais. Um rasgo, alguma coisa que vinha, né, estável, e aquele rasgo faz com que você, né, tenha que agir, olhar diferente. A nesga tem essa mesma ideia, a frincha e a rachadura. Então, são uma série de sinônimos. São sinônimos, assim, mas o que me chamou a atenção é de, assim, você perceber essas questões que, a princípio, parecem negativas, vai entrar numa crise e aproveitar, né? Isso. Para a clivagem. Essa ideia. E aí, a primeira listagem, né, dessa numerologia, ela tenta trazer essas várias ideias, né, uma surpresa que recicla, né, um revés que, na verdade, parece uma coisa que não é boa, é negativa, mas que ela transforma para melhor, uma reviravolta que acaba enriquecendo, um abalo, impacto terápico e pode ser muito bem aproveitado. Enfim, essa é a ideia, e a segunda listagem só tenta assim marcar bem, né? Ficou bem interessante. Obrigada. E aproveitando, você pode falar para a gente também na mitologia, na página seguinte, na página 9. É o primeiro mito de Sísifo. O mito de Sísifo, né? Nesse mito, esse personagem mitológico, ele faz um trabalho repetitivo, incansável, né, de levar uma pedra ao alto que é a tarefa dele, ao alto, né, de uma montanha, de um morro, enfim, e cada vez que ele alcança essa meta, essa pedra volta, né, rola e volta para o local de origem, e ele faz isso incessantemente. O que eu pensei nesse mito em relação a esse tema? De que na evolução não tem isso, né? A gente pode sim ficar marcando passo um tempo, mas nós não estamos sempre, né, no mesmo lugar, carregando sempre a mesma pedra para o mesmo lugar. Não, que na evolução nós temos esses momentos, né, de clivagem, essas rupturas que podem ser muito importantes e que o processo segue. Você leva a pedra até aquele ponto, surge para levar para um outro ponto. É isso que eu ia te falar. A pedra não volta, mas o morro aumenta. Exato. Não é a mesmo não é a mesma. Você não vai fazer o caminho de novo. A pedra não volta, mas o morro, cada vez mais você tem metas e a maiores. pedra também vai mudando, né, professora Porque a Rosa? evolução não para. Até pensando, fazendo uma metáfora, porque tem erosão, tem a chuva, enfim, então a própria pedra também vai tendo as suas mudanças. Essa era a ideia, Nilce, de comparar, né, esse mito com o tema. Eliana, Oi. aqui na página 7, na fatologia, o último item da fatologia, você pode desenvolver? A autotaquirritmologia, enquanto clivagem demarcatória de neopatamar evolutivo. Aqui, eu estava falando no começo do verbete, Tânia, não sei se você estava aí, não, que não foi exatamente essa expressão, essa ideia que o professor Valdo trouxe numa mini tertúlia, ou foi numa tertúlia, não tenho bem certeza. Em 7 de setembro do ano passado, há quase um ano atrás, ele falava que a
taquirritmologia, a autotaquirritmologia, alcançar essa condição era uma questão de clivagem na evolução da pessoa. Era um tema clivagem, né? Então, por isso que até naquele período que me veio a ideia desse tema, clivagem evolutiva, a partir dessa fala dele. E aí, mexendo mais lá no que eu escrevi enquanto ele falava sobre isso, ele coloca que a taquirritmologia, ela vai acelerar tudo, e você está lá, né, no memorando, é um dos itens do memorando, ela vai acelerar tudo no seu processo. A questão da cognição, do parapsiquismo, da manifestação, da intervenção. Ele até colocou um exemplo dele, né, de como ele já está nesse momento, no caso da produção, né, dele, que em 4 horas, ele conseguiu, uma madrugada, ele fez 26 sentenças verponológicas, que hoje são as pensatas, né? Ele redigiu um verbete para o DAC em 4 horas, gente, e fez uma revisão imensa do DAC do que ele já tinha escrito. Então, vocês vejam o que é, né, taquirritmia. E também, aí extrapolando, por exemplo, quando ele fala que um serenão, a questão da taquirritmia de um serenão, é de estar aqui e estar em outro planeta, ao mesmo tempo, se manifestando ou atuando em 20 frentes assistenciais diferentes, né? E que é uma questão de taquirritmia, que eu ainda mal compreendo, estou começando a tentar entender o que é isso. Mas ele fala que esse processo vai ser um divisor de águas na evolução da pessoa. Então, ok, muito obrigada. Eliana, eu queria te perguntar sobre a página 4, aqui no online, a página 4, item número 5, autoimersão em serenário. Sim. Você pode falar Fabiana, aqui eu não tenho essa vivência, mas eu peguei essa ideia, eu decidi colocar essa ideia pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi de serenautas, né, contarem, né, e você fez isso, né, se você quiser trazer sua experiência, de que mudou muita coisa, de que foi muito séria essa vivência no serenário. Eu vou deixar, então, você falar mais agora. Então, tá. Eu achei que você tinha feito, aí eu perguntei para ver a sua experiência, mas então eu vou aproveitar e trazer a minha. Ainda não, Fabiana, eu farei, ainda não. Quase, daqui a pouco a gente vai liberar os testes, daí vai começar a entrar o pessoal nosso aqui. E hoje, né, felizmente, nós temos aqui um serenário em Foz do Iguaçu, no campus da Sinvex, recentemente inaugurado, já, né, já assim, preparando, né, para realmente ser aberto a todo o público interessado. E nós temos também os serenários na Aracê, no campus da Aracê, no Espírito Santo, em Domingos Martins, também temos lá. Deixa eu aproveitar e trazer, então, o serenário, ele está assim, estão sendo feitos os test drives com os voluntários, é um final de semana por mês, todo terceiro final de semana no mês, então está sendo feito, para a gente fazer uma análise geral do que ainda falta ser ajustado e abrir. Então, logo, aí, mais alguns meses, a gente vai estar abrindo para todo mundo fazer. Vai ter pelo menos uma vez por mês, com certeza, né? E a experiência, para quem não fez e para quem fez, ela é única, porque ela não se repete, mesmo que a pessoa faça várias vezes. São momentos específicos. Então, para quem não conhece o Laboratório Serenário, uma pessoa ela entra na sexta-feira de manhã, fica sexta o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro e sai na segunda-feira de manhã. Ela não sai, ela fica focada, né, concentrada nas questões dela. E as pessoas e a experiência que eu tive e o que as pessoas relatam é que é um divisor de águas mesmo. Então, justifica aí se colocar. São experiências bem sérias, momentos específicos que a pessoa trabalha, faz um pit stop, deixa celular, deixa tudo e fica focada. Não tem gente que traz livro, tem pessoas que vêm com níveis de autopesquisa bem mais aprofundados. Então, vale a pena mesmo. Com certeza. Os depoimentos que eu ouvi, eles falavam muito a favor de realmente um divisor de águas, uma clivagem mesmo. Eliana, Opa! aqui na página 8, em paradoxologia, você pode ampliar para nós o paradoxo? Eu comentei, mas eu vou eu sou retardatária hoje. Eu trago novamente, Neida, não tem problema nenhum. Aqui, o que me levou a propor esse paradoxo foi me dar conta, foi, né,
olhar casos, Neida, de pessoas que, por algum processo físico, ou um acidente, ou algum tipo de doença, enfim, tiveram uma desestruturação do soma, uma limitação do soma. E que, a partir disso, essas pessoas acabaram se voltando para o processo do mental soma. Né? Esse momento representou uma clivagem muito séria e elas reperspectivaram toda a existência, passando assim, a descobrir aí uma série de outros valores e de outras possibilidades. Então, há casos de pessoas que passaram a estudar muito mais, fazer outras formações, né? Escreveram livros, se tornaram pesquisadores, professores, palestrantes, né? De temas até bastante evolutivos, positivos, né? Como o caso de uma professora de educação física que eu relatei, está até um exemplo num outro verbete, que é o binômio resiliência e exemplarismo. Ela era professora de educação física, muito voltada ao soma, e teve as pernas amputadas num acidente dentro do mar, por aqueles jet skis. A partir disso, ela mudou muito todo o foco de interesse dela e passou, né, a estudar e a trabalhar, a escrever sobre o processo da autossuperação, né, e toda uma reperspectivação de valores a partir de uma situação crítica como essa. Então, isso tem muitos exemplos, por isso a ideia de trazer aqui como um paradoxo, né, aparente paradoxo, né, dentro do tema da clivagem. Ok. Aqui na página 10, essa listagem de tipologia, você pode comentar o número 27? O 27 é a paraexcursão interplanetária rememorada. E eu não tenho essa rememoração, pelo menos assim, né, plena. Né? Tem algum fragmento de alguma coisa que eu penso, de projeção, que eu penso ter sido uma paraexcursão interplanetária rememorada. Mas, aqui, então, a minha hipótese, a minha proposta nesse item é que, se nós tivermos, né, essa excursão rememorada, lúcida, interativa, ela deve marcar muito, né? Ela deve representar aí um momento ímpar e que você não volta mais, né, da mesma forma. Você vai, né, reperspectivar muita coisa a partir dessa paraexcursão. E com todas as, enfim, com todas as possibilidades que ela traz, né? Você pode fazer isso por uma questão de aprendizagem parapedagógica, uma questão assistencial, um estágio, enfim, né? No curso intermissivo, a gente sabe que a gente fazia, né, essas... E o objetivo era esse mesmo, era para dar um choque de realidade a gente, sair do egão e ver toda a complexidade de vidas, né, que existe no mundo. De manifestações, né, do processo da evolução. Então, é uma proposta aqui que isso seja, que essa vivência possa ser um divisor de águas, né? Ok, obrigada. O item 19, entendimento da memória enquanto mega atributo consciencial, você poderia comentar? Certo, isso aqui é uma questão recente, que para mim está funcionando como um divisor de águas. A gente sempre soube, né, da memória, enfim, se estuda a psicologia, mas com algumas falas e algumas questões que o professor Waldo tem trazido, algumas vivências da gente, a memória é muito mais importante do que parece, né? E ele tem colocado aqui que a memória é a consciência, nós somos a nossa memória, sem a memória a gente não é nada. Ele até anotei aqui, que ele colocou em mini tertúlia, que a memória é mais importante que o pensene, né? Que toda essa estrutura aqui, tudo isso aqui, esse tertuliário, essas cognópolis, esse serenário, enfim, né? Tudo isso, essa enciclopédia, é só para nós recuperarmos a memória. Esse é o grande objetivo, né? E também uma frase dele, exemplar, deve ser uma pensata, não lembro bem, a memória é a rainha do cosmos dentro do seu micro-universo consciencial. Muito lindo. E ele diz que ela é um mega atributo dos serenões. Então, eu estou começando a valorizar a entender, a valorizar o que é a memória. Então, todo o processo de retrocognição, a memória, nós somos a memória, né? Então, memória é igual sinônimo de consciência. Daí a importância, daí eu ter tido a ideia de colocar aqui como um item, porque, para mim, está fazendo muita diferença, está mudando muita coisa. O meu entendimento e até um
investimento mais firme, né, todo esse processo, a partir dessa constatação. Ok. E outra coisa que eu achei interessante aqui é a sua binomiologia. Né? Eu gostaria de entender, assim, que né, você ter escolhido esses itens para binomiologia, né, que a princípio parece um crescendo, mas é o efeito, né, efeito da clivagem, né, que amplia a visão da pessoa, né, que não é um crescendo, né, as duas coisas ao mesmo tempo. Eu gostaria que você desse uma explicada. Aqui o binômio fato para fato, porque é a base, né, está até lá na definição, é a base aí da nossa vivência, tanto como consci quanto consciex, vivência de fatos e parafatos. E são esses fatos e parafatos contundentes, críticos, né, que determinam a clivagem. E depois, em seguida, tem binômio maturidade ou maturidade. Né? Então, também, sempre dentro do olhar da clivagem evolutiva. Nós podemos ter uma espécie, um nível de maturidade, né? Antes, por exemplo, de uma vivência crítica contundente, como, vamos pôr uma experiência de quase morte. Vamos usar esse exemplo, né? A pessoa tem um nível de maturidade, dependendo da forma como ela, até eu coloco na listagem lá, como ela lida, como ela aproveita, como ela recicla, né, valores, posturas, e, enfim, né, ou até, às vezes, retoma o seu eixo de proex a partir daquela experiência contundente, ela pode caminhar, ela pode começar a construir um processo de holomaturidade. Ela vai avançar o processo de maturidade dela. Não que a IQM já traga a reboque e a pessoa vira, né, tem holomaturidade só porque tive IQM, mas quando esse processo, né, que a gente tem muito relato de pessoas, né, nunca tive isso, de que realmente mudam profundamente, né, a sua vida em função dessa experiência, eu acho que ela contribui também para o avanço, né, então para a holomaturidade. E o binômio Socin-Sociex é bem as instâncias, os cenários, né, onde a gente está aí vivendo, a gente está aqui agora, daqui a pouco a gente está lá na Sociex, ou a gente interage com a Sociex na projeção, no processo todo. Então, eu acho que é um binômio, são coisas bem simples, mas que, se a gente pensar, elas vão embasando aqui esse tema, né? Eliana, me chamou a atenção agora aqui na holotecnologia, que você colocou primeira teca, você colocou infortunioteca, né? Qual foi a razão de você ter colocado primeiro? Me parece que é um crescendo, mas por qual motivo você usou? Me chamou a atenção isso aí. A infortunioteca. Legal essa pergunta, Neida, que às vezes a gente não pergunta sobre a holotecnologia, né? Eu acho bem bacana o seu detalhismo de olhar isso. Aqui a ideia é assim, que muitas vezes o elenco de infortúnios, né? Fortúnios, desgraças, problemas, enfim, nesse sentido, que chegam aqui, que acontecem, que se apresentam para a consciência, na verdade são oportunidades, né, evolutivas, são clivagens, pode constituir clivagens sérias, nem todo fato para fato, o autodecisão crítica é fácil, é simples, às vezes é muito difícil, complicado, pode vir com essa carga de infortúnio, de pesar, de drama, né, de acidente de percurso, mas há situações em que elas revertem, né, em algo bem melhor. A pessoa, consciencialmente, elas são alavancadoras do processo da consciência. Então, por isso a ideia da infortunioteca também, além da recinoteca e as outras tecas mais homeostáticas aí. Então, mas só para a gente conversar assim, você acha que só a partir do infortúnio que a pessoa começa a fazer suas reciclagens ou não necessariamente? Não necessariamente. É ainda uma das formas, né? Como eu coloquei ali naquela listagem dos 42 itens, tem vários itens aí que não são infortúnios e alguns que são, vamos dizer assim, não são nem infortúnios, são considerados, são vistos, são mal interpretados, como o verbete anti-acaso, né, como o princípio do anti-acaso. É uma ocorrência imprevista mal interpretada pela consciência. Por quê? Porque demanda trabalho, reciclagem, mudança. Então, é visto como infortúnio. Mas, às vezes, nem o que parece infortúnio é. Mas, não. A partir de processos muito homeostáticos, por exemplo, reencontro com o atrator ressomático pró-conscienciologia.
no item 34. Não tem nada de infortúnio, na verdade é fortuna, né? Não, essa listagem eu concordo, eu só estava querendo, assim, para a gente deixar claro, né? Ótimo, que não né? necessariamente começa, a pessoa tem que ter um infortúnio para começar a fazer a sua reciclagem, né? Tranquilo, entendi. Essa é a ideia. E é bem bom, né? Muito legal você enfatizar isso para a gente separar bem, né? Que nem sempre precisamos levar, né, um tacape na cabeça para a gente... Deu o exemplo do outro, já vai fazendo. É isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta a mais, Eliana. Na tua visão, já que você pesquisou o tema, como é que você vê o ponto de clivagem do nosso grupo aqui, evolutivo da Cognops Fóssil? O que você acha que seria essa clivagem nesse momento? Para que a gente pudesse alavancar um pouco mais a nossa evolução. Nesse momento, eu acho que tem vários aqui, né? Que eu até coloquei no verbete, Neida. A questão da memória, entendimento, o número 19 na página 10. Entendimento da memória enquanto mega atributo. Na sua opinião, qual o mais importante, então? O mais importante. Eu acho que esse aqui se torna mais importante porque ele traz todos os outros, sabe? Apesar de que eu acho também bastante importante, assim, né? Está me pedindo que eu diga um agora, eu até teria que pensar mais. O número 12 eu acho bem importante, sabe? Quando você se dá conta que nós estamos, o que é constatação de o evoluciólogo morar ao lado. Eu acho isso bastante importante, não deixa de estar dentro, né? Sabe, desmistifica isso, e aí a gente assume, assim, a assunção, teve até um ciclo mental somático, a assunção do nível evolutivo, do nível evolutivo real que nós temos, e principalmente da nossa responsabilidade. E isso é memória, né? Isso também é resgate de memória, porque a gente estava esquecendo disso, nós esquecemos quem é o Zéfiro, né? E que já temos contato com ele há muito tempo. Eu voto nesse, Neida, mas aí vocês podem estar apontando outros aí, quem tem outra opinião. O 42 é bem importante também. Opa, vamos ver. Excelente. Com certeza. Não é o caso de eu estar vivendo isso nesse momento, então por isso que eu acabei votando naquilo. Ainda bem que eles não são excludentes, né? Pode acontecer tudo, né? Quanto mais, melhor. O ideal é que a gente não precisa selecionar um só. Vários deles a gente está aí buscando, né? E nem é secreto, né? Exatamente. Mas, Eliana... Só botar mais uma aqui. Eu gostei muito da sua frase enfática, na hora que você coloca aqui as ordens de surpreendência do destino, né? E esse item que você votou aí, o número 12, me parece que tem a ver mais com isso aí, né? Ordem de surpreendência do destino. Tá Neste certo. momento, a gente não lembra Concordo. Não tem rememorações muito lúcidas, né? Isso é no meu caso, eu penso que isso é uma ordem de surpreendência. Eu concordo com você. Está muito bem relacionado. Pilar. Obrigada. É o seguinte, Eliana, eu focalizei a ciclologia, o ciclo das mega decisões evolutivas, porque eu vejo assim que cada decisão, para nós, ainda é difícil de ser tomada, principalmente atualmente com tantas prioridades, com tantas coisas para serem realizadas, tanto pessoalmente como em grupo, e a dificuldade assim de priorizar. E esse tema está trazendo, então, uma abertura, embora ele seja uma clivagem, ele faz um aprofundamento das aberturas que existem. Só para, rapidamente assim, a clivagem somática, que você já comentou várias coisas. Clivagem somática. Então, são autorreciclagens grandes mesmo, para se tomar mega decisões. Eu gostaria que, se você puder, ajudar a pensar sobre isso, sobre a mega decisão. E essas clivagens, né, que dão essa abertura, a clivagem que você também já comentou para a psíquica, somática, mental somática, Certo. todas elas levando a uma melhor decisão das prioridades do momento que se está vivendo, né? Eu penso, Pilar, que toda mega decisão ela vai
gerar uma clivagem evolutiva. Se ela for uma mega decisão, alguma coisa que implique numa profunda mudança, num novo posicionamento seu, numa nova forma de agir, na aquisição de um novo hábito, seja o que for, alguma coisa realmente que mude muito, né? Mude bastante, em termos quantitativos e qualitativos, a sua manifestação. E não é fácil, né? Nós estamos aqui ainda precisando ter muito foco, ter muito mega foco, tomar mega decisões aí seríssimas, como por exemplo, eu acho que, né, hoje é uma mega decisão que nós estamos aqui hoje na Cognópolis, né? Por exemplo, de aceitar uma proposta de fundar uma IC. Não é uma mega decisão? Não vai mudar tudo? Muda a vida da gente. Eu tenho visto vários casos aqui, até recentemente agora, né, um colega nosso foi convidado também foi proposto se ele gostaria, né, de, claro, depois também com uma equipe, encabeçar, liderar, né, uma nova instituição conscienciocêntrica. E com certeza, isso é a decisão dele de aceitar é uma mega decisão, e isso é uma clivagem evolutiva, né? Nós, com a proposta da Enciclosapiens, né, da IC, da enciclopédia, dos verbetes, da verbetografia, também mudou completamente, né? Eu tomei uma mega decisão no momento em que teve essa proposta dessa IC. Eu vim para Foz, comecei a voluntariar numa IC e também entrei no processo dos verbetes. No momento em que teve essa proposta, eu entendi o tamanho, a seriedade, a responsabilidade, a exigência, e eu vi que eu não ia conseguir levar as duas coisas juntas. Eu tomei uma mega decisão de deixar aquele outro voluntariado que eu estava iniciando, que eu ia fazer uma espécie assim de carreira, em termos de voluntariado, de atuação lá dentro, né, para me dedicar a essa IC, porque percebi que tinha muito mais a ver com o meu processo de ProEx, com a minha linha de curso emissivo, enfim. Mas foi uma mega decisão, que não foi nada fácil, né? Já que também havia uma identificação grande com a outra linha de trabalho. E assim, bem exemplos, né? Se alguém aí quer também compartilhar... É interessante que o número 13 você colocou, desambição carreirística. É o verbete dela. É o verbete meu, né? Um novo. É esse que já tem algum tempo. Aqui eu conto, e até baseado muito menos em mim e mais em outras pessoas, de pessoas que deixam uma carreira profissional exitosa, de sucesso, rentável, para se dedicar só a Proexis. Isso é uma clivagem, né? Agora, aproveitando aí a fala da Pilar, a decisão de fazer o primeiro verbete também é uma clivagem. Eu ia falar sobre isso agora. Até porque o professor Valdo, depois você complementa. O professor Valdo, ele diz que quando a pessoa senta aí, no banco dos réus, né, para fazer a defesa do verbete, ele tem um desassédio evolutivo. Ele não fala de desassédio mental somático, que é o que a gente habitua a falar quando você faz um trabalho escrito assim. Ele diz que é um desassédio evolutivo, que a pessoa não fica mais no mesmo patamar evolutivo que era antes, que a pessoa modifica. E ele falou isso a partir da observação dele sobre as pessoas que passaram pela defesa do verbete. Ele é muito observador, né? Então ele diz que assim é notável, é explícita a mudança do centro consciencial da pessoa depois que ela defende o primeiro verbete. Então, eu acho que você estava falando, eu lembrei, ela puxou o assunto e eu achei que era importante. Um pouco o que a Eliana falou, porque aqui ela colocou a desambição carreirista levando mais para o lado profissional. Mas ela colocou um exemplo aqui de carreirismo
conscienciológico, porque ela falou que estava numa IC, onde ela iria fazer carreira. Eu entendo isso. Você passa por uma função, passa por outra, chega a coordenação Não, e tal. Mas em termos de docência mesmo. Não, e tudo bem, é evolutiva, né? Como a Rosa usou o termo, é uma carreira evolutiva. Mas que lucidez, né? Que lucidez, que clivagem foi essa que fez você parar, pensar e tomar uma decisão, uma mega decisão. Falou, não, meu caminho está nesta IC, ou vai ser fundada uma nova IC, mas o conhecimento que eu tenho vai ajudar muito mais nesta IC. Né? E não todo o desenvolvimento que teria também numa outra posição, né? Numa outra função. Muito bem. Obrigada, viu, Helena? Entendi, que agradeço. Fabiana, ajuda a gente. Duas questões. Uma diz respeito ao que a Pilar falou e depois o que a Rosa falou. Primeiro, com relação aos detalhes. Se você não olhar, eu acho que aí até para ajudar um pouco no debate, se você não olhar o pequenininho, a gente não consegue identificar, porque parece que tudo serve. Tudo é bacana, tudo é interessante, tudo é desafiador, tudo vale a pena. Então, a gente tem que olhar realmente o pequeno do menor detalhe, aquele que tem mais a ver com a nossa total capacidade de assertividade. Isso tem a ver também com o conscienciograma. Quando ela completa o conscienciograma, vê aquelas 2.000 perguntas, ajuda a ela identificar, olha que interessante, esse mega trafora aqui realmente é um mega trafora. Então, aí ela consegue juntar a autopesquisa dela com a produção mais efetiva, né? Eu acho que isso ajuda a gente até a entender um pouco o que a Pilar trouxe, né? Ver o menor para tentar fazer a junção. E um outro ponto, eu estou pensando há bastante tempo sobre o diferencial de você defender um verbete e dar uma palestra. E são vários pontos, né? Eu vejo que, primeiro, a estrutura do verbete, que eu acho que já puxa você por associações que, normalmente, palestra, você vai não lá, necessariamente passa, você chegaria. né? Você não necessariamente chega. E depois, parece que todo o trabalho que foi desenvolvido antes, meio que estabeleceu um nível, um patamar mínimo, que a gente tem que, de assunção. É como se a gente precisasse de passar por um desassédio daquela área específica que a gente está defendendo. Talvez pelo nível de profundidade, né? Não sei o que vocês acham, mas pelo nível de profundidade que a gente vai, mas eu acho tem também, que ter um padrão de mas eu acho também, sabe desassédio. o que é o comprometimento que naquele momento você assina, né? Metafórico, né? Você assina com o autorrevezamento grupal. Pode ser. Porque assim, você, na hora que você está defendendo o verbete, você entra para o grupo, né, dos 500 verbetógrafos, daqui a pouco dos 1.000 verbetógrafos, enfim, dos infinitos verbetógrafos, Sim. que estão contribuindo, que estão elaborando, que estão escrevendo essa enciclopédia, que é uma mega gescom grupal. Uhum. Isso é muito sério. Sim. Você é o ego se misturando aí com o grupo, Carmen, né? E tem vários Então, tipos eu acho que é de... muito sério. Eu acho que é nesse ponto que eu acho que aí os amparadores ajudam nisso também, né? Sim. É assim, você disse que você está predisposto a continuar no trabalho de reorganização da Terra. Uhum. Então, uma assim, assinatura. mas assim, você está ali escrevendo. Então, você vai fazer uma palestra, você também está contribuindo. Claro. Você vai fazer um artigo, você também está contribuindo. Você vai fazer um Tudo livro, soma. também você está contribuindo. Sim. Mas na enciclopédia, pelo menos assim que eu entendo, Tem esse você está no diferencial. grupo. Né? E essa noção de grupo é que eu acho que é mais forte, na minha opinião. Faz sentido. E a Mabel, duas falas que eu já ouvi dela sobre o Zéfiro, né? Que é uma verdadeira estratégia de mestre, né? Sim. É um golpe de mestre, no bom sentido, de fazer esse enredamento, essa amarração, né? De todos nós, para nas próximas, isso vai nos atrair, isso vai ser um processo de atração, né? Somático, e isso vai já nos adiantar a memória, vai nos dar já uma estrada, né? Um ganho assim de percurso muito mais rápido do que todo esse que a gente teve nessa aqui, né, achados, cara, enfim. Então, é uma grande estratégia que nos enreda definitivamente no processo aí da Urbex e do processo da conscienciologia. É aquela expressão que sozinho a gente caminha, mas em grupo a gente vai mais longe. Eu pensei nisso também.
E é o meu exemplo, né? O primeiro exemplo da clivagem evolutiva inicial é o antes e o depois da publicação do Primo Verbete na enciclopédia. Realmente acho que, para mim, nada mais foi igual depois do primeiro verbete. E ainda sobre os verbetes, ontem eu pensava sobre a capacidade de desassédio e lucidez. Como é que a gente produz isso, tanto no outro quanto na gente? Me veio a palavra aperfeiçoamento. Então, é como se a gente pudesse aperfeiçoar em todas as áreas que têm relação com o ser humano, desde falar sobre a clivagem, todos os detalhes que a gente traz, corrobora para aperfeiçoar os vários vieses, os vários lados. Isso vai corroborando também para a pessoa desenvolver as lucidez, vai aperfeiçoando todas as áreas. Eu queria colocar que eu acho que depende muito do fato, ou do parafato, depende da lucidez da consciência, como é que ela percebe isso, e qual a sua determinação, né, a sua dedicação para, de fato, fazer a clivagem evolutiva. Porque o fato, para mim, pode tornar uma clivagem evolutiva e para outros não. Vou pegar um caso de uma EQM. Quantas pessoas que têm EQM e que não muda nada, né? Foi só um acidente, um incidente na vida dela. Lembro até da EQM, rememora a sua projeção forçada, tudo isso. Mas não muda a postura dela, o comportamento dela. E tem um aqui que eu acho interessante, que está aqui, além da EQM, que é a radicação vitalícia numa cognópolis. Pode ser no exterior, ou aqui no Brasil, qualquer cognópolis. Para alguns, de fato, é uma clivagem evolutiva, né? É uma mudança, exigiu muito esforço, dedicação, né? Um planejamento, até chegar aqui e se comprometer com o voluntariado, com o que ela veio fazer aqui. E para outros faz todo esse esforço, chega aqui e desvia, entendeu? Tem quanta gente chegou aqui, ou foi em outra cognópolis, e hoje não estão no voluntariado, não estão dedicando mais. Tem alguns que é uma questão momentânea, questões profissionais, ou problemas particulares. Mas tem muita gente que sai da sua cidade de origem, onde era um voluntário dedicado, vem aqui, faz um esforço tremendo, abre mão de um monte de coisa, e não se dedica a nada, está desviado aí, trabalhando aí na SOCIM, sem nada. Então, eu vejo, depende dessa determinação, da lucidez, do entendimento disso. Se não tiver, não acontece nada. Né? Concordo com você também. Eu acho que isso que o Fernando... Não, mas eu acho que isso que ele falou tem a ver com o que eu queria que você comentasse. Que é, na ciclologia, o ciclo das megas decisões evolutivas. Sim, nós estávamos, né, também já comentando antes, de que, na minha visão aqui, no que eu proponho no verbete, uma mega decisão evolutiva, ela gera uma clivagem, né? Então, continuando nisso que o Fernando trouxe, a pessoa se muda para Foz do Iguaçu ou para a Cognópolis Pedra Azul, Espírito Santo, ou para, né, a Despertópolis, né, na IAC. Mas isso é uma mega decisão. Tudo bem, é uma clivagem. Mas, aqui no caso mais específico de Foz, se ela só muda para cá, né, e não fizer todas as outras reciclagens, todas as outras mudanças que isso implica no sentido de priorizar o que ela veio fazer aqui. Ela veio aqui talvez para... pode ser até para o ex dela ajudar muito um outro aspecto da cidade, em que isso tome todo o tempo dela e que ela fique com muito pouco tempo, né, intrafísico e intraconsciencial para o processo aqui todo da proposta da conscienciologia, do voluntariado, enfim, da autopesquisa, do parapsiquismo, não sei, mas eu acho que é sério, né? Se ela toma essa mega decisão, muda toda a sua vida, faz uma série de reciclagens para vir para cá e isso rende pouco, eu acho que é bem sério. Vai ser uma clivagem, mas que os resultados disso, né? Que as consequências dessa mega decisão dela podem, no futuro ela avaliando, podem deixá-la bastante até frustrada e com uma sensação de perda de oportunidade, né? De perda de chance evolutiva aí ímpar. Nesse ciclo aí também, não quer dizer que vai ser tudo perfeito, tudo tranquilo. Vai ter que ter autoenfrentamento, fazer reciclagens. E cada decisão exigindo uma outra decisão daqui a pouco. Ciclo, né? Então, às vezes, eu acho que aí a falta, de repente, né, ou de, não sei se é de lucidez, ou de percepção, ou de
sustentabilidade mesmo, com relação a esses momentos, né, que uma decisão vai acarretar, pode até, eu não digo retroagir, mas não surtiu o efeito que se esperava, ou que poderia, ou ter tanto rendimento quanto poderia tê-lo. Ela não vai colher, né? Que era o que ela inicialmente teria pensado, né? Por que todo esse movimento tão grande? Por que toda essa grande mudança, né? Com os objetivos dela? Mas não é fácil, né? A gente acha que tomou uma grande, mega decisão, né? Que é vir para cá, mudar toda a vida. Enfim. Aqui surge uma outra frente, você tem que tomar de novo uma nova decisão magna, e assim vai escolhas, né? Porque aqui são economia de bens, que a gente tem que escolher entre muitos convites e oportunidades excelentes, evolutivos, mas aquele que é mais, que é o ponto fulcral para você, que é a questão do ódio da sua PROEX, da sua cláusula pétrea, da principal contribuição que você pode dar. E é isso que exige, né, Nilson, muita acuidade, muito discernimento, e não é fácil. A gente está escorregada de vez em quando. Eu acho que em alguns momentos ela é mais difícil do que em outros. Quando você vai se aproximando daquilo que realmente você combinou lá no extrafísico, antes de, né, na PROEX sua, quanto mais você vai se aproximando, mais assim, convicção, mais assertivo você fica. Tem algum lugar aqui no verbete que a Eliana falou do pré-gargalo, gargalo, pós-gargalo. Não sei se é na fenomenologia. Tem isso, né? É o crescendo, tá? No crescendo. Está na terceira, antepenúltima linha, crescendo isso. Acho que é isso também. Também, né? Tá certo nisso. Tá tudo implicado aí. Bom, eu falei do ciclo que o Fernando tinha, pela questão que ele tinha trazido. Agora, depois, eu queria que você comentasse desses livros que você trouxe aí. Ok. Olha, você trouxe uns livros, né? Não está nem na biografia, porque não era o caso. Aqui, esse livro aqui, bastante conhecido por nós, professores de Conscienciologia, tantos anos, de CIP, etc., Salvo pela Luz, do Daniel Brinkley, né? Esse rapaz que ele era um atirador profissional, um matador profissional, e teve uma EQM com raio, que veio pelo telefone, né? E ele muda, teve 2 EQMs até, e ele muda radicalmente a vida dele, ele deixa esse trabalho, né? Ele trabalhava para o governo, e ele passa a fazer um processo muito mais assim, assistencial mesmo, né? Pelo menos é o que ele relata no livro. Então, eu trouxe só para um exemplo, que eu falo de EQM. Esse aqui também, que vocês já conhecem, a gente já trouxe, vários repertórios já trouxeram, que é a história da Jill, né, Bolt Taylor, cientista que curou o seu próprio cérebro, essa neurocientista que teve um AVC, né, um derrame gravíssimo, e ela acompanhou tudo isso, e, enfim, né, um relato impressionante aqui, e como isso foi uma clivagem, um divisor de águas na vida e no trabalho dela. Ela se tornou talvez muito mais assistencial, enfim, e produtiva depois desse processo, por relatar, por contar toda a superação, enfim, e ajudar pessoas nessa situação. Aqui, este é um livro, um último livro do Viktor Frankl, né, que a gente também já trabalhou aqui muitas vezes, o que não está escrito nos meus livros, que é um pouco das memórias dele. Viktor Frankl, então, esse médico e também psiquiatra, que sobreviveu aos campos de concentração, né, nazistas, somente Auschwitz, e ele propôs a logoterapia, ou a terapia do sentido da vida, né, a logofilosofia, que é uma escola importantíssima dentro hoje da psicologia, né, da psicoterapia, e que trabalha exatamente com o sentido da vida. Então, para ele, a experiência do campo de concentração foi uma clivagem evolutiva. Essa é a proposta que eu coloco. E ele tirou muitos proveitos dessa situação tão limite, tão difícil, né, quando ele
tornou, assim, basicamente o que ele é, que ele está somado, mas a obra dele continua, né? Através dessa experiência, dessa vivência crítica que ele teve no campo de concentração. E esse último, Nilce, é um vocabulário da psicanálise clássico, de Laplanche e Pontali. Aqui eu trouxe porque clivagem do ego, clivagem, é um termo usado na psicanálise. Freud já trouxe isso, Melanie Klein, mas uma expressão, uma acepção completamente diferente que a gente está colocando aqui, né? A clivagem do ego, na verdade, é colocada pela psicanálise como um mecanismo de defesa bastante regressivo. É quando o ego, quando a consciência, por um fato muito difícil de lidar, ela corta, ela cliva a realidade, né? Como se ela vivesse em dois mundos diferentes. Um mundo onde aquele fato não aconteceu, né? E o da negação do processo. Então, essa é a ideia, só que eu trouxe, se alguém tivesse perguntado como é que a psicologia fazia isso, eu ia explicar não é a clivagem que a gente está falando aqui. Tem uma pergunta, daqui a pouco você vai fazer uma síntese. Okay. Eu queria entrar aqui numa pergunta de um rapaz lá da Malásia. Então, seu verbete está percorrendo aí o mundo. Na tipologia, página 10, os itens 4 e 26. Poderia, por gentileza, explicar ou ampliar os itens? Então, o item 4 é a autoconscientização da Heubex no século X. E 26, nascimento ou adoção de filhos com deficiência mental. Ok. Esse item 4 é ostensivamente claro que eu estou me referindo ao professor Valdo Vieira. É, né? Século XII, então, né? 1100? No 1100, não, século X. Não, é depois. Bom, vamos acertar aqui, professora Rosa, de repente está errado mesmo e passou. Enfim, no ano, né, vamos ver o século certo, acho que a professora Rosa tem razão. No ano de 1100, o professor Valdo, que, né, no extrafísico, a identidade extra dele, ele é conhecido como Zéfiro, nesse período, ele relatou para a gente aqui, já faz algum tempo, que ele cheirou, ele se deu conta do processo da reurbanização extrafísica. E que isso mudou totalmente, completamente, toda, né, a caminhada dele. Se dando conta disso, ele acabou deixando um pouco o círculo, né, de amizades, enfim, mais próximo dele, e ele foi se dedicar exclusivamente à assistência, principalmente a assistir antigos desafetos, grandes aí, mega assediadores, e com isso, né, ele foi ganhando um traquejo, uma experiência nossa, ganhou, né, muito evolutivamente. Então, é basicamente a ele que eu me refiro, né? Que eu me lembre, eu só subi da Heubex neste século, na verdade, no século passado, né, ainda em 1900, que eu tomei consciência pelo menos que eu lembre, né, lucidamente, que eu me dei conta da Heubex. Já o professor Valdo, né, enquanto Zéfiro, relatou já aqui, inúmeras vezes para a gente, que isso ele se deu conta e começou a atuar, então, a partir disso, mais seriamente, a partir do ano de 1100. E nós vamos checar o século aí para arrumar. Tá bom, já. E na enciclopédia vai ficar certinho, 12? Tá. Então é século XII. Então, você já arruma aí, viu? É século XII. Em fatologia... Falta mais o 26, né? Desculpa, a adoção dos filhos. Ok. Aqui, o que eu entendo? Não foi o meu caso, mas eu acompanho casos de momento em que um casal, pais, tem, né, um filho, por adoção ou por nascimento, com uma deficiência mental grave, muda tudo. Muda a vida, muda totalmente. E em casos somente 2 casos que eu acompanhei muito proximamente, essas pessoas se tornaram pessoas muito melhores e acabaram ajudando outras crianças, outras famílias com a situação, numa situação semelhante. Inclusive, uma delas é profissional da saúde, se especializou nisso, então foi clivagem, né? Com certeza. Agora,
nem sempre é assim, né? Que é clivagem Agora, a consequência disso, às vezes, há famílias, há pais que se desestruturam. E não é fácil, talvez seja um dos desafios mais complexos, mais difíceis, né? Um filho numa condição dessa, né? E que só quem vivencia pode saber o que isso significa. Mas, com certeza, é uma clivagem evolutiva. Em Fatologia, página 7, quarta linha, por favor, elucide o choque axiológico renovando valores pessoais. Aqui o choque axiológico, realmente, axiologia, a questão dos valores, né? Então, há fatos, há vivências, há situações em que a gente revê toda a grade de valores, toda a nosso elenco de valores e reperspectiva muda muita coisa. E isso também é um divisor de águas na vida da pessoa. Ela abre mão, né, de uma série de processos que ela entende que não tem mais valor, não são mais importantes, não são prioritários, enfim, e aí refaz aí todo o seu elenco de valores. E, claro, né, muda a sua vida, muda a sua atitude, seu comportamento em função disso. Novamente em Fatologia, página 1, sexta linha. Gostaria que elucidasse a clivagem do ego além da abordagem intrafisicalista da psicologia. Eu dei uma palhinha aqui, porque clivagem, esse termo, né, ele é utilizado desde Freud para falar dessa vivência, desse processo do ego. Até vou ler aqui, ó. Expressão usada por Freud para designar um fenômeno muito particular que ele vê operar, sobretudo no fetichismo e nas psicoses, da coexistência no seio do ego de duas atitudes psíquicas para com a realidade exterior, quando esta contraria uma exigência pulsional, ou seja, né, exigência pulsional é o desejo, é aquilo que essa pessoa quer para ela. Uma leva em conta a realidade, a outra nega a realidade em causa e coloca em seu lugar uma produção do desejo, ou seja, uma fantasia, né? Algo que ela imagina. Essas duas atitudes persistem lado a lado sem se influenciarem reciprocamente. Enfim, é um negócio complexo aqui, clivagem do ego, clivagem do objeto, também que foi trazido pela Melanie Klein, que foi uma, né, sucessora do Freud, mas que não é a abordagem que a gente está trazendo aqui, por isso enfatizar bem, né, que não é isso que a gente está falando aqui. Não é essa clivagem. Poderia citar uma experiência pessoal sua no contexto do seu verbete? Sim, eu posso citar, e ela está lá colocada entre algumas, né? Você já falou várias aqui nessa... Já falei várias, mas eu acho que para mim é fundamental a número 34. Reencontro com o atrator ressomático pró-conscienciologia. Aqui eu estou falando do momento em que eu encontrei a conscienciologia, que foi o momento em que eu, pela primeira vez, participei de um curso com o professor Valdo. Foi com ele que eu conheci a conscienciologia, na época mais, né, se falava mais em projeciologia. Daquele momento em diante, a minha vida mudou, né? Nada mais foi diferente. O que eu fui descobrindo, o que eu fui fazendo, as decisões, toda a minha vida se reperspectivou para esse processo. Então, todo o meu processo profissional, de escolhas, de vida, de local de morar, tudo, enfim, eu reperspectivei para isso. Dei aí a minha escorregada, enfim, mas continuei firme. Tanto que a conscienciologia, de uma experiência pessoal, eu vou falar então bem de mim. A conscienciologia tem sido o aspecto mais permanente da minha vida nesses últimos 25 anos, que é o tempo que eu conheço essas ideias. Eu já mudei de estado civil, de profissão, de cidade, tudo, né? Você pode imaginar, tudo. Eu era jornalista, virei psicóloga, me aposentei, me exonerei, enfim, mudei muita coisa na minha vida. Deixei tudo para lá, deixei tudo lá na minha cidade, deixei
uma carreira até bem promissora, porque entendia na desambição carreirística que a Proexis é a minha principal carreira, em função desse processo. Então, e assim é cada vez mais, e vai ser assim até o final dessa ressoma e depois, né? Eu estou com esse norte muito bem traçado. A partir daquele momento que esse atrator ressomático que, né, nos atraiu para cá, mas também foi um agente retrocognitivo fundamental que me trouxe memória à tona, ainda pouca, mas já o suficiente para saber que era aquilo, minha vida nunca mais foi a mesma. Foi a minha grande clivagem evolutiva. Acho que é a maior de todas que eu tive até hoje. Sindromologia, página 9. As síndromes que, na verdade, são fugas evitativas da holomemória. Ela manda um aviso aqui de que esse não está impresso no verbete. Quer que comente sobre isso. Então, as síndromes que, na verdade, são fugas evitativas da memória. Isso talvez iniba a clivagem, alguma coisa. Sim, aqui nós poderíamos colocar muita coisa, né? A gente faz, no verbete você faz uma escolha sempre, porque, né, é a técnica de síntese, enfim, você faz algumas escolhas. Mas, sim, as síndromes relacionadas à memória, se eu entendi que você está trazendo aí, né? De vários tipos, de várias causas, que de alguma forma inibem, dificultam, né, que você traga toda essa sua autocognição, principalmente, né, e de quem você é, do seu nível, do seu alto nível evolutivo, e que você assuma, então, a partir dessa autoconscientização, todas as decorrências disso, né, que é o arregaçar as mangas em termos evolutivos, em termos de trabalho essencial, em termos de sua ProEx. Você poderia colocar vários aqui. A ideia é interessante, né? Você pode até pensar, eu agradeço a sugestão. Em Fatologia, página 7, 9ª linha. As metas dos 500 neoverbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, os 500 conselheiros do Conselho dos 500, os 500 autores de livros conscienciológicos, os 500 epicons e os 500 amigos da enciclopédia. Poderia comentar em que patamar se encontra cada um deles? Por que o número 500? Certo, a gente já teve também essa questão. Bom, em primeiro lugar, a questão do número 500, quem trouxe isso inicialmente foi o professor Valdo. Aliás, ele que tem proposto todos esses números, essas metas. Ele falou nos Conselho dos 500, que era um conselho, né, político que existia na Grécia Antiga, e ele, então, propôs que se formasse aqui dentro do processo da democracia pura, né, da participação de todos, se formar, então, aqui também na Cognópolis Foz, um conselho dos 500, porque nós já éramos mais de 600, né, pessoas, na época, hoje já são, acho que mais de 700, então já poderíamos ter 500 conselheiros. E ele falou inicialmente em 100 verbetógrafos, e depois ele viu que era pouco, ele já propôs 500, e daqui a pouco a gente vai chegar e já vão ser 1000, e assim infinitamente. A partir, então, desses 500, aí veio a ideia, né, no caso dos amigos da enciclopédia, aqui que o Fernando coordena, da primeira meta de 500 amigos, que já foi atingida em julho de 2013, e a gente pede, né, que o pessoal continue colaborando para que ela se mantenha e se amplie. Então, são marcos, são números iniciais que foram propostos, 500 autores, né, da Conscienciologia, 500 epicons, mas que são só marcos iniciais. A ideia chegou lá, definir esse marco, eu acho que é uma clivagem, é um ponto importante. E dali partimos para uma nova meta. Por isso, esse número 500. Sim, agora, eu penso que inicialmente veio do Conselho dos 500 lá da Grécia Antiga. Eu penso também. Agora ele pergunta o patamar de cada um deles. Patamar. Então, dos 500 neoverbetógrafos, a gente já está em quase 300, né? Nós estamos em quase 300, né, neoverbetógrafos. Conselho dos 500, Fernando. Quantos verbetógrafos? 29 defendidos? 293? 293 herbetógrafos. Está quase nos 300. Mas no Conselho dos 500 são... Está próximo de 400. Próximo de 400 pessoas, certo? De autores, alguém sabe? De autores são
70 autores, 70, né? 70. Né? Agora está aumentando. Já a Reinalda, no sábado que... Mas é no entorno de 70. Em torno de 70 autores de livros conscienciológicos. Epicons. Tem uns 30 e poucos, né? 32. 30 e poucos, né? E amigos, vou passar para o Fernando. Amigos, nós atingimos 500 e esse número oscila em função dos vencimentos, da movimentação. Baixa para 480, chega a 500, está nessa faixa, né? Acho que isso ajuda a dar consistência, né? A gente começa a perceber o tamanho e a consistência de todas as áreas. Começa a aparecer realmente a certeza. Né? E que são metas factíveis, né? Não é nada tão assim absurdo, estratosférico, né? Em Fatologia, página 7, quarta linha, o choque axiológico renovando valores pessoais. Favor comentar. Você acabou de falar, mas se você quiser dar uma... Não, só para, né, caso a pessoa começou a assistir agora, né? E há situações, há fatos, há vivências, há decisões que geram uma profunda revisão dos valores, né? Por exemplo, o Fernando está me lembrando aqui muito bem, a primeira projeção lúcida que você tem nessa ressoma, ela tem que causar um choque axiológico, ela tem que mudar seus valores. Primeiro, morte não existe, né? Não sou só o meu corpo físico, tem toda uma realidade aí, né, que a gente não percebe e pensa que não interage. Enfim, é só um exemplo, e tantos outros. Uma vivência de EQM, essa vivência que a gente comentava há pouco, do nascimento de um filho ou filha com uma doença grave, pode ser mental, pode ser não, né? Grave, que exige toda uma redefinição, uma reorganização da família, enfim, da vida desses pais, e com certeza essas coisas geram um choque axiológico, um choque de valores. E, em muitos casos, é o que se espera, que os valores mudem para melhor, né? Se deixe valores anacrônicos, né, para valores mais evolutivos. Em Crescendologia, página 8, segunda linha, comente o crescendo, crise de sofrimento, crise de crescimento, reeducação programada. Pois é, diante de um fato crítico, de uma vivência crítica, né, e principalmente não cavada, não procurada, a gente pode viver uma crise de sofrimento, né? Pegando esse exemplo de receber uma consciência com um soma, com uma deficiência mental, por exemplo. Claro, pode e deve gerar inicialmente uma crise de sofrimento, mas ela pode se transformar em crise de crescimento, se você entender que aquela situação na verdade, é um estímulo, é um desafio, é uma oportunidade até de assistência e de reciclagem também para você. E aí, se possível, chegar, né, antecipar todo esse processo através de uma reeducação programada. Como a Neida também trouxe, não precisar e não esperar um infortúnio, um desastre, um acidente, alguma coisa assim que... Uma pedra que cai no meio do teu caminho assim, e que faça com que você reveja e recicle certos aspectos. Pode falar. Uma das crises mais comuns é o caso do dessoma, né? O dessoma de um filho, de um ente querido, um parente muito próximo, que as pessoas não sabem lidar com isso, sofrem muito com isso e tem que passar por uma crise, né? Uma maturidade maior. A verbetógrafa, em Tecnologia, página 8, segunda linha, sobre a técnica dos megapensenes trivocabulares. Poderia explicar quais as regras existem, além de ser 3 palavras? Tem algum curso ou oficina para a gente aprender a exercitar? Professora Rosa, depois eu tenho que mostrar o livro aqui. Eu vou passar para você, que é extremamente autorizada a responder essa pergunta. Extremamente autorizada não, mas eu... Não, mas é bem mais que eu. Então, vamos lá. Quanto a questões de regras, né? Antes de falar das regras, eu vou te mostrar aqui o manual do Mega Pensene Trivocabulários, que o professor Valdo Vieira coloca 200 fórmulas
de elaboração de megapensenes. Outra dica também que eu dou é que ele deu um curso para nós sobre megapensenes trivocabulares, e essa aula é primorosa. Aqui também, vocês, se não assistiram, eu digo para vocês, assim, com garantia, que vocês não vão se arrepender de assistirem. E esse curso não tem mais em DVD para vender, que é uma pena, mas, felizmente, no YouTube fica disponível. Vocês podem baixar do YouTube e assistir essa aula. Assim, para fazer uma síntese bem simples mesmo, né? De como elaborar o megapensene trivocabular, primeiro, é uma frase verbal. Tem que mostrar uma ação, tem que ter um verbo. Esse verbo pode ser oculto, pode ser eludido, mas ele tem que estar ali. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, a expressão cético, otimista, cosmoético não é um megapensene trivocabular, porque não tem um verbo. É como se fosse um nome, né? É uma expressão composta, mas não tem um verbo, não indica uma ação. Outros, aí você encontra, deixa eu ver se você... A Eliana, por exemplo, colocou clivagem evolutiva, autorreperspectivologia. Esses 2 pontos aqui, ele está escondendo, ele está fazendo ocluso o verbo ser. Então, a leitura que se faz clivagem evolutiva autorreperspectivologia. Então, tem uma mensagem, tem uma ação por trás disso. Então, em síntese, é isso. Agora, é imperdível ler as 200 fórmulas que o professor Valdo coloca aqui, de maneiras diferentes de fazer um trivocabular, e, assim, é muito importante mesmo assistir o curso dele. Tá bom? Eliana, você pode comentar, eu sou retardatária, na página 8, Crescendologia, o penúltimo crescendo, não sei se você já comentou, mas você tem alguma dica de um caminho para o crescendo taquipsiquismo, taquirritmia? Oi, Nina, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha, eu posso falar, e até podemos aqui compartilhar experiências, né? Nós temos ainda um pouco de tempo. Taquipsiquismo, taquirritmia, né? Esse crescendo. Eu sou uma pessoa que eu tenho um certo taquipsiquismo, muito misturado com ansiedade, mas quando eu separo bem, eu vejo que também tem taquipsiquismo, né? E a gente tem que separar esse joio do trigo aí. Mas o taquipsiquismo só, ele não implica, né? Ele não é já passaporte direto para taquirritmia. Eu posso ter um taquipsiquismo e me enrolar com isso, né? Então, por exemplo, a taquilalia, que também é um processo meu, que é justamente esse pensar rápido e querer falar rápido e embaralhar as coisas. A taquirritmia, até onde eu estou entendendo, ela é um processo muito mais avançado, né? A aceleração qualitativa da cognição, da expressão, do parapsiquismo, enfim, né? nesse conceito grandão que o Valdo traz para a gente, que está até lá no memorando. Então, ele é assim uma ampliação muito grande do taquipsiquismo. O taquipsiquismo fica pequeno. O que eu tenho tentado fazer? Na verdade, nada assim muito consciente, mas a prática da revisão de verbetes, a escrita de verbetes, né, das incursões na docência verbetográfica, trabalhar com a técnica verbetográfica, eu penso que está me dando, em alguns aspectos, uma certa taquirritmia, pelo menos nesse processo da escrita, do entendimento, do conforto, né? Então, para mim está sendo, Nina, uma forma de trabalhar isso, mas eu preciso, né, realmente investir também na questão da ansiedade, que é o que vai limpar o taquipsiquismo para que ele possa evoluir para uma taquirritmia mais qualificada. Em Paradoxologia, página 8, o paradoxo de um acidente desestruturador do soma poder propiciar a recuperação do soma, poderia ser acrescentado o desestruturador do psicossoma?
situações que, ao desestruturarem emocionalmente, né, podem fazer, porque até eu acho que não dá para separar. Um processo grave, que desestruture o soma ao ponto de você ter de ser uma clivagem, vai também desestruturar o psicossoma. Né? Então, não vejo muita distinção, não, mas, né, eu acho que está dentro, não está citado, mas está dentro. Com certeza você quis realçar o soma, porque por causa até do cosmograma que você viu. Exato, né? Uma coisa mais, né, exemplificativa. Com relação à lista da página 10, comentar a respeito da sua experiência quanto ao item 31, radicação vitalícia em Cognópolis. Sim, com certeza, é uma clivagem evolutiva no meu caso, eu vejo que é para muita gente, e até nós comentávamos, né, que nem sempre traz os resultados que a pessoa pensa, enfim, a pessoa acaba se desviando um pouco, mas a minha experiência é que é um divisor de água, assim, muda muito, é muito importante, aqui não é uma apologia, sabe, a Cognópolis Foz ou qualquer outra das Cognópolis, mas é muito diferente estar como nós estávamos, muitos de nós, trabalhando, produzindo, né, na Conscienciologia, fora daqui e aqui. Lá fora é muito importante, sim, que bom, que ótimo que tem muita gente fora aqui das Cognópolis nesse processo, mas no meu caso, a minha tarefa era aqui, e começou para valer mesmo quando eu cheguei aqui. Para a fatologia, página 8, a vivência da liderança interassistencial na intermissão enquanto cisão evolutiva. Poderia comentar? Essa perspectiva, né, que está para todos nós aqui atualmente, para todo o intermissivista em qualquer lugar do planeta, não é só para quem está nas Cognópolis, é de que na nossa próxima intermissão, a gente vai ter, né, a oportunidade, se tivermos condições para isso, de viver essa liderança interassistencial. O que é isso? Nós, ao invés de ir para um curso intermissivo, bonitinho, para a universidade, nós vamos botar a mão na massa. A gente vai lá, botar na prática tudo que a gente está aprendendo aqui em termos teóricos, ou seja, ir lá buscar as pessoas, as consciências, os nossos, né, os nossos companheiros do passado que ficaram para trás, que não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos de ter sido resgatados da baratrosfera e ter feito um primeiro curso intermissivo, que foi também uma clivagem evolutiva nas nossas vidas. Estávamos aqui, temos todo esse aporte, e agora nós vamos lá fazer a devida retribuição, no mínimo, né? Que evolução é isso também. Muitos dos quais a gente deixou para trás porque a gente precisava de vir, né? Precisava também de seguir em frente, então precisou também de deixar para trás. Deixamos para trás assim e deixamos para trás lá atrás também, lá atrás também. Vai ter de tudo, mas a gente vai começar trabalhando, que foi o processo que o Zéfiro fez conosco. Nós fomos, né? Então, vocês vejam a inteligência, a lógica dessa estratégia evolutiva. Nós vamos ter a oportunidade de passar por esse processo, que é o que faz com que a gente possa, né, avançar aí na escala evolutiva, com certeza. Tem uma pergunta aqui da Principiologia, que é o princípio do antiacaso. Mas ele tem mais uma pergunta aqui. Se você quiser dar uma pincelada, né? O antiacaso é um verbete, rapidamente, né? Nós estamos quase no horário. É um verbete do professor Valdo, vale a pena você olhar todo o verbete. O antiacaso é a ocorrência em geral imprevista e, por isso, mal interpretada, podendo ser ou não mal recebida pela consciência, por gerar transtorno e exigir alguma reciclagem existencial forçada. Então, aqui, por isso a ideia do princípio, né, de que o antiacaso, ele pode ser um fator gerador de clivagem evolutiva. E se a consciência assumir e ter conta das reciclagens, né, que ela vai ter que fazer, mesmo forçadas, vai ser muito mais fácil. Ela vai entender, então, que, na verdade, não existe esse acaso, né? Não existe acaso. Não existe acaso. Então, fatologia, página 7, final da 8ª linha, pode ampliar a marca da autobiografia e, na sequência, a reconstrução da autoimagem perante neoposicionamento evolutivo. Aqui a marca na autobiografia, eu pensei assim, nós vamos ficando com marcas, né, na nossa autobiografia, na nossa holomemória, desses momentos críticos, dessas vivências críticas, desses momentos divisores de água. Com certeza nós temos isso, né? Essas marcas na
na nossa autobiografia, na nossa memória. E, a partir disso, então, a cada nova cicatriz aí que fica, a gente vai também reconstruindo, vai formando uma nova imagem, né? Diante dessas renovações, dessas atualizações evolutivas, e a gente vai se apresentando aí nos nossos neo-egos, né, sucessivamente. Em síntese é isso. Bem, olha, o tempo está se esgotando. É coisa rápida? Nós temos 10 minutos. Isso é bem rápido. Você escreveu ali andar sem... na maniologia, na página 3. Sim. Eu achei muito curioso que você colocou andar ali. sem sair do lugar. Isso, andar sem sair do lugar. Em termos essenciais. Exatamente. Pois é, né? E se andar sem sair do lugar é caminhar, 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 repetir os mesmos erros e não mudar. É nesse sentido que você quer dizer? Nesse sentido de você está caminhando, você está no mesmo lugar, você está, né, na esteira lá, você anda quilômetros e, né? É pior do que o Sísifo, porque o Sísifo pelo menos está procurando subir. A pessoa fica ali patinando no mesmo, sem uma meta mais ousada, né? Mesmo. O Sísifo, coitado, pelo menos ele tinha a meta de subir até o morro, né? A pedra que era pesada. Mas, gente, olha, a gente agradece muitíssimo a presença de todos vocês, a gente parabeniza pelo belo verbete e defesa da professora Eliana. A gente agradece a todos os teletertulianos que participaram, enviando perguntas. Contamos com todos vocês nos próximos dias aqui para movimentarem aí a nossa tertúlia e passamos então para os nossos comerciais. Muito obrigada. Pontuações da tertúlia de hoje. 22 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas ou 13 perguntas presenciais agora mesmo e 24 perguntas online. Os recados de hoje serão da Valdirene sobre o curso Acoplamentário, a Patrícia Wetzel sobre a atividade da primeira década da OIC e Celso Onishi com debate CAEC. Antes com vocês, os amigos da enciclopédia. Olá, pessoal. Nós falamos hoje no verbete Clivagem Evolutiva sobre os 500 amigos da enciclopédia. Então, nós agradecemos a generosidade de todos os associados, esse povo que mantém tudo isso aqui. A produção da enciclopédia, as estruturas todas aqui do Holociclo, da Holoteca, o tertuliário, a transmissão diária das tertúlias, tudo isso é mantido com os recursos do programa Amigos. A gente convida vocês que ainda não são amigos, né, para fazer adesão, aqueles que venceram a assinatura para renovar. É muito fácil, é só ligar na recepção do CAEC todos os dias, das 8 às 18, no 45 3525-2652, você faz sua renovação rapidamente lá, em poucos minutos. Ou comparecer pessoalmente ou pelo site do programa Amigos, www.enciclopediaconsciologia.org. Agradecemos o apoio de todos. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Acoplamentário, que vai ocorrer de 20 a 22 de setembro no campus CAEC. A temática será autoconscienciometria, com os epicons João Bonassi, Marina Tomás e Amin Lascani. O acoplamentário possibilita o desenvolvimento parapsíquico, fazendo uso das técnicas de acoplamento energético, assimilação simpática e clarividência facial. O acoplamentário também possibilita o desenvolvimento dos atributos conscienciais. Os interessados em participarem do curso podem fazer a sua inscrição na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Olá, pessoal. É com grande alegria que nós gostaríamos de convidar todos para comemorar conosco os 10 anos de aniversário da OIC, a Organização Internacional de Consciencioterapia. Vamos ter uma série de atividades. Começa nessa sexta-feira, dia 6 de setembro, às 19h30, nós teremos um pequeno cerimonial e depois um coquetel muito delicioso, aberto a todas as pessoas. Dia 7 de setembro, no sábado, nós teremos o Dia de Ação em Saúde Consciencial. Acho que vários de vocês já conhecem. São vários profissionais que disponibilizam seus serviços gratuitamente para qualquer pessoa interessada. Nós vamos ter consultoria financeira, de informática, acupuntura, dentista, peeling, visagismo, enfim, várias atividades interessantes que as pessoas podem participar. Será das 14 às 18 horas. E no dia 8 de setembro,
encerrando as nossas atividades, nós teremos o simpósio intercientífico de saúde consciencial. O que é isso? Então, vão ser vários palestrantes, nós temos convidadas especiais, as psicólogas Mônica Portela, da linha da psicologia positiva, e também a Mayla Flash, da análise transacional, que estarão apresentando suas palestras, 1h30, serão bem interessantes os temas delas, e, inclusive, teremos a abordagem da consciencioterapia, com momentos de debate. O horário é das 8h30 às 18h, na OIC, investimento de R$ 150. Todos estão convidados e aguardamos vocês lá. Muito obrigada. Boa tarde, teletertuliano, teletertuliana. Dentro das atividades periódicas gratuitas que ocorrem no CAEC, todo sábado, todo domingo, a partir das 15 horas, nós temos o debate, né, aberto ao público e gratuito, né? E nesse domingo estarei lá debatendo o tema geração de VERPONs e GESCONs a partir do voluntariado nas áreas de infraestrutura dos campi conscienciológicos. Então, a ideia é que nós debatemos, a ideia é debater questões que poderiam ser colocadas da seguinte forma, né? Será que o voluntariado nessa área, especialmente na infraestrutura, faz parte de uma tarefa um pouco atacadista, né? Porque um campus conscienciológico comporta aí intermissivistas, consciens e consciex, né? Interessados na evoluciologia, na conscienciologia. Será que realmente é um laboratório que possibilita a nós termos contato com experiências verponológicas e gesconológicas, né? Então, eu gostaria de convidá-lo a vir debater conosco esse tema. Ok? Muito obrigado. E o verbete de amanhã é autohistoriografia, da especialidade autoevoluciologia, com a verbetógrafa professora Nina Rosa Manfroy. Agradecemos todos pela presença e tenham todos uma boa tarde. Até logo.